Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos ler uma passagem única que existe na Bíblia, nos Evangelhos, né? É contado somente aqui no livro de Lucas essa passagem, a passagem do caminho de Emaús. É uma passagem interessante porque Jesus ele se apresentou, depois que ele ressuscitou, para dois discípulos que não faziam parte daqueles 12, para dois discípulos que eram desconhecidos, que nem um deles o nome não é mencionado. Alguns críticos eles dizem que um desses dois poderia ser Lucas, mas nada confirma e afirma que seja Lucas. E esse outro discípulo que é mencionado, que nós vamos falar aqui, nós vamos ver o nome dele, que se chama Cleopas, ele só é citado aqui. Então, dois discípulos totalmente desconhecidos. Mas nós vamos fazer a leitura desse texto e nós vamos ver como essa passagem, a sequência dessa passagem, ela é importante para nós no Evangelho. E a gente, quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente vai falar da palavra de Deus, é óbvio que quando nós evangelizamos, normalmente, nós começamos a falar que Jesus é amor, que Jesus ele cura, liberta, que Jesus transforma vidas. Mas o Evangelho ele tem toda uma história. E Lucas, o livro de Lucas, ele é extremamente especial. Por que ele é especial? Lucas ele vai começar contando no seu Evangelho, logo nos primeiros versículos, ele vai dizer que quando ele envia esta proposta, quando ele envia esta epístola, esse evangelho, esta carta para Teófilo, ele vai chegar e vai falar logo nos seus primeiros versículos, o 13 e 4, dizendo que ele vai fazer uma transcrição ordenada e cronológica acerca da vida, da obra, do ministério de Jesus, da finalidade da sua morte, o porquê da sua ressurreição e como ele foi levantado para os céus. Tudo isso daí fazendo com que este Evangelho ele vai trazer toda a clareza para aqueles que são convertidos, os novos convertidos, para muitos de nós que muitas vezes nós já temos tantos anos dentro da presença de Deus e alguns não conhecem todo o conteúdo, todo o significado do Evangelho. Temos, por dever nosso, por amor a Cristo, por constrangimento do amor, da sua morte causada na cruz, nós temos o dever de nós pregarmos o Evangelho, nós anunciarmos Jesus Cristo, mas muitas vezes nós mesmos falhamos em chegar e discorrer e falar o conteúdo do Evangelho todinho para algumas pessoas, para as pessoas que elas começam a andar e entrar na presença de Deus. E Lucas ele é importante exatamente por causa disso. Porque dentro do seu livro, se você pegar o livro de Lucas e você ler do começo ao fim, você vai ver que aquilo que ele disse lá no comecinho, ele vai dizer que todos os dados, todas as informações coletadas, porque ele não andou com Jesus, ele não estava presente em todos os momentos, em todos os atos de Jesus. Na realidade, Lucas ele aparece depois, ninguém sabe se ele fazia parte daquele grupo que eram dos discípulos, mas Lucas ele não era judeu, ele não vivia em Jerusalém, e ele, por ele ser médico, pela experiência médica, porque todos vocês sabem, se alguém já passou alguma vez no médico, o médico ele começa a fazer um monte de perguntas para vocês. Por quê? Um monte de perguntas ele faz para nós. Para ele saber quando foi o começo, o que você começou a sentir, de que maneira a doença se manifestou em você e como ele vai agir para te curar. Então, para o médico ele dar a receita correta do remédio que nós precisamos, ele vai perguntar tudo. Nós normalmente não vamos falar como começou. Alguns são práticos para chegar
e contar desde o comecinho quando acontecem as coisas, mas muitos de nós, a grande maioria de nós, começa misturando todas as coisas, e o médico ele tem a capacidade, porque ele estudou para isso, ele tem a capacidade de chegar e ordenar todas as coisas desde o começo, de como a gente era antes da doença, quando a doença começa a nos afetar, e de que maneira ele se manifesta na nossa vida para ele começar a dar o remédio. Então o médico ele tem um processo extremamente coordenado, lógico, e ele faz uma progressão desde o primeiro dia até o dia derradeiro. Então Lucas ele foi um homem extremamente importante, não é porque ele era inteligente, não é porque ele era estudado, mas o conhecimento dele, a ferramenta, né, o material de trabalho da vida dele serviu para que Deus pudesse usar esse homem, para ele chegar a escrever esse evangelho e trazer clareza, mas clareza mesmo, porque a partir do momento que você chega e você pega esse livro de Lucas e você lê do começo ao fim, você começa a entender organizadamente na sua cabeça de como foi a vida e o ministério de Jesus. Quando você lê Mateus, quando você lê Marcos, quando você lê João, algumas coisas ficam meio confusas, não sabe se aconteceu antes, depois, isso ou daquilo, mas Lucas não, ele vai fazer uma coisa extremamente sequencial e faz com que a gente possa ter uma clareza de muitos fatos que às vezes nós nos perdemos dentro da vida de Jesus Cristo. Então, antes de fazer a leitura, eu quero fazer mais uma oração. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, obrigado por todas as coisas, ó Pai. Obrigado pelo teu povo que está aqui na tua casa esta noite. Obrigado pela vida de cada um de nós, Senhor. Graças te damos nesse momento, ó Pai, porque é um momento extremamente especial, Senhor, nas nossas vidas, em que nós vamos fazer a leitura da tua palavra, do teu evangelho, que vai falar acerca de Jesus Cristo, do motivo que ele veio aqui nesse mundo, por amor das nossas vidas, pela sua morte, ó Pai, que significou, ó Deus, agora tudo para nós, ó Senhor. Obrigado por todas as coisas, por esse momento em que estaremos ouvindo a tua palavra, Senhor, e peço, Senhor, pelo teu Espírito Santo que revele no coração de cada um dos nossos irmãos, das nossas vidas, Senhor, a tua mensagem, a tua verdade, a tua palavra. Obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Então vamos ler Lucas 24, a partir do versículo 12. Foi logo depois que Jesus ressuscitou. Diz assim na palavra de Deus: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Irmãos, um estádio ele equivale a mais ou menos 182 metros, então 60 estádios dava mais ou menos 11 quilômetros, tá? Então, não era muito longe de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupas e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: têm tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tende aí alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e favo de mel, e ele comeu na presença deles. Amém? Depois nós continuamos o finalzinho do capítulo 24. Então olha só que interessante. Esse episódio, esse evento, ele está logo depois, diz Lucas, que aconteceu logo depois que Jesus ressuscitou. Quando você começa a chegar e você lê o livro de Mateus, quando você começa a ler o livro de Marcos, quando você lê o livro de João, a gente fica meio confuso com algumas informações que acontecem. Quem viu primeiro, quem não viu? E a palavra de Deus, as Escrituras, elas dizem lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, escrito por Paulo, diz que o primeiro a ver Jesus foi Pedro, foi Cefas, né? Cefas é Pedro. E aqui diz, né, essa situação aonde Jesus ele ressuscitou. O interessante é que nós chegamos e lemos, começando aí, caminho de Emaús, 11 quilômetros distante de Jerusalém, Cleopas. Irmãos, dentro da história, ninguém sabe onde fica essa cidade, 11 quilômetros de distância, todo mundo sabe que 11 quilômetros de distância não é longe. Se você chegar e você pegar uma rua, uma estrada para você percorrer, dá mais ou menos, você vai fazer em 3 horas mais ou menos, andando devagar, né? A 1 quilômetro a cada 15 minutos, você consegue fazer uma caminhada de 3 horas mais ou menos. 3 horas de caminhada, não é difícil de você achar esse lugar. Gozado que durante todo esse tempo aí, ninguém sabe onde fica essa cidade. Ninguém nunca ouviu falar desse Cleopas, esse outro discípulo, uma coisa bem estranha. Mas aí a gente vai ver o seguinte: Lucas ele não andou com Jesus, ele se converteu depois, ele andou com Paulo, ele chegou e coletou as informações. Não se sabe exatamente, porque Mateus, Marcos e Lucas eles têm muita semelhança, sabem, muitas coisas que eles escrevem. Mas a gente vai ver que algumas coisas que Lucas ele escreve com um detalhe tão grande, com uma riqueza tão grande de informações, que a gente chega e percebe assim, somente alguém que consegue coletar informações e tem a capacidade de chegar e juntar, porque imagina o seguinte: o fato de você saber todas as coisas não quer dizer que você sabe explicar da maneira como você coleta. Todos nós, quando ouvimos uma história, é igual o caso de uma história que é contada por telefone, que começa em quando chega na 10ª pessoa, a última pessoa ela conta assim, se uma pessoa primeiro fala que a pessoa morreu, a última pessoa vai falar que ele está vivinho da Silva. É mais ou menos assim, né? A história do telefone. Agora você imagina o seguinte, que Lucas,
por mais que ele tenha copiado de alguma coisa de Mateus, alguma coisa de Marcos, ele chega e ele tem uma riqueza de informação nos detalhes e nas histórias que ele coleta, que esses outros eles não têm essa qualidade de chegar e mostrar as situações. E Lucas ele escreve de uma maneira tão detalhada esse momento, que nós começamos a ler ali a partir do momento em que Pedro chegou e ele foi lá no sepulcro e ele viu o túmulo vazio. Aí a primeira coisa que nós pensamos quando nós lemos uma história dessa, imagina o seguinte, vamos ler com um olhar crítico como se nós não fôssemos crentes, tá? E mesmo crentes. Quando você chega num túmulo vazio e você vê lá só um lençol de linho, você pensa o quê? Roubaram o corpo de Jesus. Muitos pensaram isso na época. Muitos que não acreditam em Cristo falam isso. Os principais lá na época, lá, os sacerdotes, eles chegaram e compraram lá, né, os romanos lá, a guarda, compraram lá os guardas que estavam vigiando o túmulo, chegaram e falaram, não, falem que roubaram, falem que bateram em vocês e que roubaram, a gente paga para vocês desmentirem isso daí. E a primeira impressão que se tem é essa. Aí a gente vai chegar e vai ver que Jesus ele aparece para as Marias, e diz aí em Lucas fala que apareceu para mais algumas outras mulheres. Então, ou seja, não estavam somente aquelas 3 Marias ali na porta do túmulo. Lucas ele pegou a informação e dizia que tinha mais pessoas. E elas chegaram e viram a presença de um anjo, que o anjo disse, aquele que vocês vieram procurar não está mais aqui. Aquelas mulheres acreditaram exatamente porque viram um anjo na frente delas. Pedro, quando ele correu, chegou quando elas foram contar isso, ele correu lá e viu o túmulo vazio. Ou seja, ele não acreditou, mas ele queria ver com os próprios olhos. Pedro acreditou? A primeira impressão que a gente vai ter é que ele acreditou. Mas, quando a Bíblia diz e fala que ele saiu maravilhado, ele saiu pensando o seguinte, alguma coisa aconteceu. E o corpo de Jesus não foi roubado. Por que ele pensou isso? Irmãos, é uma coisa assim, é uma resposta simplista que a gente vai dar. Mas eu vou falar para vocês, porque o lençol de linho estava lá se alguém roubou o corpo de Jesus. Linho, naquela época, era uma coisa extremamente cara. Todo mundo sabe que o tecido de linho é caro nos nossos dias. Imagina naquela época, irmãos, que o tecido era feito à mão. Então vocês imaginam como era caro o lençol de linho. Porque Jesus, na palavra de Deus, quando a gente chega e a gente começa a ler a história de Jesus, na sua morte, diz que ele teve uma morte de rico. Um enterro de rico. Isaías vai falar, Isaías 53, fala que ele foi colocado como os ricos, uma sepultura única, nova, ele chegava e estava ali, totalmente envolto com panos caríssimos. E aí vocês imaginam o seguinte, a coisa que Pedro teve certeza é, o corpo de Jesus não foi roubado. Porque se o corpo de Jesus fosse roubado, aquele lençol de linho não estava ali. Quem vai roubar não larga uma coisa cara parada ali. E muito bem dobrado. Mas isso não significa que Pedro acreditou que Jesus havia ressuscitado. Ele viu que aconteceu alguma coisa extraordinária, mas ele não acreditou. Por que eu posso dizer que ele não acreditou? O que me faz crer que Pedro não acreditou? Se você chegar e você pegar o livro de João, você vai ver que lá no final, depois que Jesus ele morreu e ressuscitou, eles saíram para pescar. Pedro estava desolado, ele estava desconsolado, não sabia o que fazer, e ele falou, vou pescar, e os outros também falaram, vamos pescar junto, sabe? Então aí você vê o seguinte, se ele estivesse contente e tivesse a certeza que Jesus ressuscitou como ele prometeu, o que Pedro estaria fazendo? Se você estivesse no lugar de Pedro, irmãos, você estaria contando para todo mundo. Você estaria dando glória a Deus em todo momento. A sua cara, o seu rosto era de alegria total. Então Pedro ele sabia que aconteceu alguma coisa, mas ele não tinha certeza. Porque imagina o seguinte, se você vivesse naquele tempo, se nós vivêssemos naquele tempo, se alguém chegasse e falasse para você, Jesus ressuscitou, você fala,
Poderia ter ressuscitado? Até poderia, porque Lázaro foi ressuscitado, porque ele já estava 4 dias ali, cheirando mal, dizia a palavra de Deus. Mas para quem viu Jesus morrer naquela época, sofrer do jeito que ele sofreu, sem sangue nenhum, pregado naquela cruz, ia pensar o seguinte: é impossível Jesus ressuscitar naquele corpo, daquela maneira. Mas aí, olha só que interessante, esses 2 homens começaram a caminhar, 2 homens desconhecidos, eram dos seguidores lá de Jesus, mas não apareceram em lugar nenhum. Olha só que interessante, por que Jesus se deu a conhecer para 2 homens desconhecidos? Para pensar o seguinte: se fossem os 11 quer dizer, se fossem os 11, com exceção de Judas, que Jesus ele chegou e se deu a conhecer, parece que ia ficar uma coisa assim, extremamente numa panelinha. E quando se começasse a contar para os outros, aqueles que não acreditavam, eles iam pensar o seguinte: ah não, isso aí eles combinaram entre eles, falaram que Jesus ele ressuscitou, isso é uma mentira muito bem inventada. Tem tanta religião mentirosa por aí, não é verdade, irmãos? Tem tanta gente que fala um monte de coisa, diz que é isso, que viu a revelação de Deus e que acontece e deixa de acontecer, e a gente vê que tudo é charlatanismo, enganação. Então, Jesus, o plano de Deus é perfeito. Jesus, ele chegou e apareceu várias vezes durante esses 40 dias, mas principalmente quando ele ressuscitou, ele não apareceu, sabe? Ele apareceu primeiro para Pedro, mas quando ele ressuscitou, a primeira informação de que ele ressuscitou foi dada para quem? Exatamente para as pessoas que não tinham crédito, as mulheres. Irmãos, as mulheres, elas não tinham voz ativa nenhuma. Quando elas abriam a boca para falar, ninguém acreditava. As mulheres, elas eram tratadas como nada. E olha, elas serviam, elas ajudavam, elas sustentavam o ministério de Jesus. E Lucas, ele é um escritor, é aquele que gosta de falar dos pobres, é aquele que gosta de falar dos rejeitados, é aquele que gosta de falar daqueles que eram oprimidos. Ele faz questão, várias vezes ele fala sobre mulheres, várias vezes ele fala sobre os pobres, várias vezes ele fala dos rejeitados. Então Lucas, ele mostra o verdadeiro, sabe, não que os outros não mostrassem, mas ele mostra a verdadeira face de como o Evangelho, ele quer alcançar aqueles que estão perdidos. E Lucas, ele chega e a primeira coisa que ele diz é que Jesus, ele ressuscitou e os anjos avisaram as mulheres. Elas correram para avisar os 11 e ninguém acreditou, irmãos. Tanto é que esses dois, eles estavam discutindo no caminho, conversando. Você imagina o seguinte: quando você vai com alguém, você vai conversando sobre um acontecimento, um fato, o que você chega e fala? É só comentário, né? Daquilo que aconteceu, falam das tragédias. Vocês imaginam, por exemplo, aqui em Lençóis, quando foi a última tragédia que teve, alguns anos lá do Rio, que transbordou, né? Foi do Rio aqui de Lençóis que transbordou, que deu um problema sério na cidade. O assunto na cidade era só isso, não era? E o pessoal que sofreu, pessoas que morreram, né? E o que a cidade ela demorou para ser reconstruída. Então eles estavam fazendo exatamente isso. Aí Jesus chega lá no meio lá e pergunta: o que vocês estão falando? Você já pensou? Imagina o seguinte, que o assunto na cidade todinha é esse daí. E aí Jesus ele pergunta: o que está acontecendo? E você chega e fala: pô, você é daqui da cidade, está passando por aqui e não sabe o que aconteceu? Eles ficaram entristecidos. Mas vamos ver juntos, olha só o que eles falaram. Versículo... Olha o versículo 19. Lucas 24, 19. Aí Jesus ele perguntou e eles disseram a Jesus: olha o que eles disseram. As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O seguinte: e como os principais, os sacerdotes, os nossos príncipes entregaram uma condenação de morte, crucificaram. Volta no 19, por favor. Olhem só como eles ficaram sabendo e como eles estavam discutindo acerca de um pedacinho da verdade. Eles chegaram e falaram o seguinte: Jesus Nazareno está certo, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Irmãos,
era essa a visão que a maioria das pessoas lá naquela época tinha de Jesus. Que Jesus era um homem que curava, que Jesus é um homem que falava, que libertava, que Jesus é um homem que falava, que fazia milagres. Só isso. Mas Jesus, ele chegava e ele falava para todo mundo, para os seus discípulos e no final para todos, quando ele foi perante o Sinédrio, que ele era o Filho do Homem, que ele era o enviado de Deus. Para os discípulos ele trouxe essa revelação. Em alguns momentos, num dos seus discursos, ele falava que ele era o enviado de Deus. E aí, esses dois discípulos, eles só falaram de um pedacinho. Sabe o que acontece nos nossos dias? E nós somos um pouco culpados disso daí. Quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos pregar e falar de Jesus Cristo para as pessoas, o que nós falamos para as pessoas? Jesus cura, Jesus salva, Jesus sara. Normalmente nós não falamos que Jesus salva, mas a gente fala que Jesus cura, que Jesus sara e que Jesus liberta. Normalmente falamos isso daí. Não tem problema nenhum da gente falar isso, irmãos. Não tem problema nenhum. Você tem que chegar e da sua maneira, chegar e começar a contar e falar alguma coisa de Jesus. Normalmente você vai falar do seu testemunho e o seu testemunho está envolvido isso. Está em cura, libertação, está em Jesus ele transformar, em transformação. Isso é normal. Essa é a visão que a maioria das pessoas tem. Essa é a visão que a maioria das pessoas, quando chega na igreja, tem de Jesus. Mas a gente vai ver, por essa história, por esse final de história, que é muito mais do que isso daí. É muito mais. E aí Jesus, ele chega e ele vai falar uma coisa. Olha só, ainda no 21 eles vão falar o seguinte, que eles esperavam que Jesus ele fosse chegar e remir a Israel. Aí o que eles estavam falando e pensando? Eles pensavam o seguinte, Jesus ele veio da mesma maneira que Moisés ele veio. Imagina só o seguinte, Moisés ele foi enviado por Deus naquela época, no passado, para chegar e libertar o povo da escravidão, mas não por libertar e para Moisés ele chegar e ser um cara que libertou. Não por Moisés ele chegar e ser um cara, por exemplo, vamos falar assim, no nosso país, quando o Dom Pedro ele chegou e deu a independência lá do Brasil e libertou o Brasil das mãos de Portugal e veio para ser o libertador da nossa servidão para Portugal, né? A gente chega e eles pensavam exatamente isso. Eles pensavam que Jesus ele ia vir como Moisés ele veio, mas Moisés ele não veio simplesmente para libertar o povo. Moisés ele veio para dar um começo de uma nova vida em Deus. Moisés ele veio naquela época para dar uma nova direção, aonde Deus seria o único rei, aonde Deus seria o único Senhor daquele povo, onde Deus ele seria o único a chegar e direcionar todas as coisas do povo de Israel no passado. E o povo de Israel não conseguiu enxergar todas essas coisas. E da mesma maneira, quando Jesus veio, eles pensavam que Jesus iria vir única e exclusivamente para libertar o povo de Israel da servidão dos romanos. Agora, que tipo de servidão que os romanos eles faziam sobre o povo de Israel? Sabe qual era a servidão? Cobrar imposto. É isso que eles faziam. Lógico, tinha um governador romano, tinha um exército romano, tinha soldados romanos que chegavam e controlavam ali um poder militar na cidade de Jerusalém, mas a única coisa que interessava para eles, sabe o que era? Dinheiro. Era só isso que interessava para eles, dinheiro. Para quê? Para fazer com que o exército deles fosse cada vez maior. Essa é a realidade do povo do exército romano. E eles pensavam que Jesus vinha só para isso. Por isso que eles chegaram e esses dois estavam comentando, e é o que a maioria falava. Jesus fazia um monte de milagre, Jesus era poderoso, Jesus ele tinha o mesmo poder de Moisés para chegar e fazer o quê? Acabar com o domínio do exército romano. Então olha só como era pequeno, como eles pensavam somente até um determinado ponto daquilo que Jesus ele veio explicar quando Jesus ele veio anunciar o reino de Deus. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente
quando eles contaram isso daí, olha só o que Jesus ele fala no versículo 25. Jesus ele vai chegar e vai falar uma frase, algumas palavras duras, duas palavras extremamente duras. Quando eles falaram essas coisas, quando eles comentaram acerca das mulheres que ninguém acreditou, quando eles chegaram e falaram que Pedro foi no túmulo, e aí vai dizer assim que eles não ouviram, vai dizer exatamente isso. Nenhuma das mulheres, nem Pedro, viu a Jesus ressuscitado no túmulo. Olha só como eles eram descrentes. Nós também somos descrentes, irmãos. Se a gente estivesse lá também, a gente não ia acreditar. Não pensa que é somente eles, não. Aqui a gente está 2000 anos à frente. Se a gente estivesse lá, a gente não ia acreditar. Não é difícil a gente acreditar que alguém possa ressuscitar? É difícil. Imagina quantas vezes você que é crente velho, tá? Imagina quantas vezes você foi no velório, no enterro, e não deu vontade de você pensar assim, será que se orar essa pessoa, esse morto aí, ele vai ressuscitar? E se eu chegar e falar e não se levantar? Quantas vezes você não pensou isso daí? Eu já pensei várias, irmãos, quando eu fui no velório. Você acha que ia ficar alguém lá, na hora que levantasse? Mas, irmã, eu te dava essa fé. Jesus podia usar a gente, mas eu desafio. Quando você chegou lá na frente do túmulo e falou, levanta em nome de Jesus Cristo. Irmãos, e o medo de chegar e não levantar? Não é verdade? A gente tem esse receio. É óbvio que Deus ele vai tratar no coração. Mas, imagina só, é a mesma coisa. Todo mundo ali era descrente. E a gente também ia ser descrente. Mas olha só o que Jesus ele vai falar. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que essas pessoas, eles eram judeus confessos. Ou seja, essas pessoas, eles conheciam os 10 mandamentos. Essas pessoas, eles conheciam os 5 livros da Bíblia. Essas pessoas, eles conheciam o livro do profeta Isaías. Tá? Que Isaías era um dos grandes profetas. Eles conheciam o livro do profeta Jeremias. Tá? Então aí vocês veem o seguinte, Jesus ele chega e fala uma frase extremamente dura para com esses dois homens. Ele vai dizer assim no versículo 25: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Desde Moisés, irmãos. Sabe o que é nécio? Ignorante, incapacitado, tolo, idiota. Olha só o peso que essa palavra tem. Tardo de coração, sabe o que é tardo de coração? Gente lerda, gente lenta. Você já não chegou e você não conversou com alguém que demora para raciocinar? E às vezes quando você está conversando e debatendo com essa pessoa, às vezes você não fica nervosa porque essa pessoa demora para entender o que você está falando? Então olha só como Jesus ele foi duro para chegar e falar com esses dois homens. E Jesus ele fala uma coisa clara. Vocês nunca acreditaram naquilo que os profetas disseram? Que profetas, irmãos? Um dos livros que eles mais liam e conheciam, que era respeitado no meio do povo judeu, era o livro de Isaías. Isaías ele conta todinha a história de Jesus Cristo, 700 anos de Jesus aparecer lá naquele momento lá. E a gente vai ver que Isaías 52 e 53, não precisamos abrir que é um texto grande, mas Isaías 52 e 53, ele vai falar exatamente desses últimos momentos de Jesus Cristo até o momento da sua ressurreição, até o momento da sua glorificação. E Jesus ele vai chegar e vai falar assim: como vocês são tolos, como vocês são ignorantes, como vocês são lentos, sabe? Vocês são lerdos, são lesados na sua cabeça, no seu entendimento, para não acreditar naquilo que os profetas falaram. Olha só como a visão é curta, porque quando eles esperavam um libertador, era simplesmente um libertador naquele momento. E nunca Deus ele prometeu um libertador somente para um momento. Deus ele sempre prometeu um libertador para morar e viver eternamente com Ele. E Jesus ele veio exatamente para isso. E aí na sequência Jesus ele vai chegar e vai falar, sabe, tudo aquilo que ele imagina o seguinte. A lição de moral que Jesus ele começou a dar para aqueles homens que eles conheciam a palavra de Moisés, eles conheciam
a palavra dos profetas, eles conheciam os salmos que falavam direto de Jesus. Os 3 pilares do Antigo Testamento, os 3 pilares, sabe, do povo de Deus eram o Pentateuco, eram os grandes profetas e eram os salmos. E tudo isso, ou seja, o Antigo Testamento inteirinho, ele conta e anuncia sobre a história, o surgimento, o aparecimento do Messias, que é Jesus Cristo. E Jesus, ele chegou, sabe, e vai contando essa história aqui nesse meio do caminho. Então você imagina o seguinte: nessa caminhada de 3 horas aí, deu para falar muita coisa. Estava anoitecendo, eles chegaram lá num determinado lugar lá, e o interessante é que eles não viram Jesus. A Bíblia não explica o porquê. A Bíblia não explica por que Jesus ele não se fez revelar. Alguns acreditam que foi porque ele tinha ressuscitado com o corpo glorificado, e é difícil você chegar e você conseguir visualizar daquilo que você tinha na mesma imagem, na mesma forma. Isso não tem como explicar. Outros diziam que o próprio Senhor ele chegou e cegou a vista deles para que eles não conseguissem enxergar em Jesus. E Jesus, as pessoas só reconheciam Jesus quando ele ressuscitou, somente quando Jesus ele queria que eles vissem. Então provavelmente um dos motivos seria, sabe, a questão dele chegar e estar com o corpo glorificado, que nós ninguém conhecemos. Todos nós, quando nós formos para o céu, nós vamos estar com o corpo glorificado. O que é corpo glorificado? Um corpo perfeito, para a gente poder chegar e entrar na eternidade. Não vai ser mais essa carcaça que nós temos, não vai ser essa habitação que nós temos, onde nós sentimos dor, nós sofremos, nós choramos, nós estamos tristes. No corpo glorificado, quando a gente entra no céu, é só alegria, só louvor e adoração a Deus. Mas o importante é que Jesus ele começou a chegar e falar todas essas coisas. A gente leu aí que eles chegaram, anoiteceu, eles falaram para Jesus: fica conosco. Por que Jesus ele chegou e ficou com eles? Exatamente porque eles chegaram e assim, não era normal alguém viajar à noite naquele tempo. Hoje em dia a gente vai à noite, viaja na estrada, se você der sorte, normalmente às vezes tem um posto policial, às vezes tem um posto de estrada que fica aberto tudo, e às vezes não é tão perigoso, tem pedágio, né? Cobra uma fortuna, mas o pedágio lhe dá um pouco de segurança nas estradas. Lá naquele tempo lá não tinha iluminação na estrada, era totalmente escuro e era propício para que tanto animal selvagem como ladrão pudesse roubar quem fosse viajante na estrada. Então eles chegaram, se hospedaram lá, ficaram lá os 3 lá passando a noite, e aí era o momento de chegar e comer, e Jesus ele pega o pão e ele vai dar graças. O interessante é que quem foram os 2 viajantes que convidaram Jesus, e normalmente quem vai partir o pão é quem convida. Mas aí o que é interessante, o que diz a palavra de Deus, foi que Jesus ele pegou o pão e deu graças. Irmãos, e foi nessa hora que eles viram a Jesus. Olha só que interessante. A Bíblia ela vai dizer lá um pouco mais à frente, lá, que quando Jesus ele aparece, que esses homens eles se reuniram com os discípulos, eles voltaram correndo para Jerusalém. Jesus ele chegou e apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. Então, sabe, uma coisa interessante, que o ato de Jesus dar graça, o ato de Jesus ele chegar e dar a paz, fez com que eles conseguissem enxergar a glória daquele Senhor que eles tanto admiravam. E aí, qual foi a reação daqueles 2 homens, irmãos? Uma coisa que é interessante, a Bíblia ela diz lá, que eles chegou, Jesus, na hora que eles reconheceram Jesus, Jesus sumiu da presença deles. Muita gente vai pensar, puxa, é um fantasma, né? Mas olha só que coisa interessante, a Bíblia diz, Lucas ele escreve detalhadamente e fala assim, quando eles começaram a conversar: puxa, quando a gente começou a ouvir ele falar com a gente, quando ele começou a falar sobre as Escrituras, ardia uma coisa dentro do nosso coração. Se você se lembrar, quando o Evangelho entrou na sua vida, se você se lembrar, quando Deus, de alguma maneira, na sua palavra, falou com você, alguma coisa mexia dentro do seu coração. Essa alguma coisa, naquele tempo lá, ainda não existia
O Espírito ainda não estava operando porque Jesus não tinha ido para o céu. Mas eles deram uma demonstração e mostraram para nós aqui na leitura de Lucas, sabe? Porque Lucas ele sempre fez questão, mesmo antes de Jesus ele ir para o céu, nas coisas que aconteciam dentro dessa história, e você vai chegar e você vai ler o Evangelho de Lucas, que para ele era fácil e simples chegar e olhar da manifestação de Deus pelo seu Santo Espírito, e ele falava, e o Espírito Santo agia assim, e falava assim, e tratava assim. E quando esses dois homens eles falavam que ardia o coração, irmãos, é a mesma coisa com a gente. Quando Deus ele fala conosco pela sua palavra, eu não vou nem falar, irmãos, porque muita gente confunde com questão de revelação. Eu falo que quando Deus fala conosco pela sua palavra, a palavra é essa aqui, não é palavra de pessoas, palavra é essa que está na Escritura, irmãos. O nosso coração, quando a gente sente que Deus está falando conosco, alguma coisa mexe com a gente. E é exatamente isso que esses homens eles falaram e mostraram. Para mostrar que aquilo que aconteceu lá naquele tempo acontece até hoje. Porque Jesus não mente. Porque Jesus ele diz que o Espírito Santo ele viria para chegar e trabalhar no nosso coração, para falar conosco, para falar que cada vez mais, se a gente estiver na presença dele, ele vai operar e vai manifestar a sua glória nas nossas vidas. Então olha só que coisa interessante, quando você começa a ler essas coisinhas, você vai ver quão grande é essa história para mostrar que naquele tempo lá, que essas coisas que aconteceram, porque eles correram e gozaram, quando eles convenceram a Jesus para ficar lá à noite com eles falaram não, né, que teve um receio de que pudesse acontecer alguma coisa. Na hora que eles viram a glória de Deus em Cristo naquele momento, o que eles fizeram? Foram correndo atrás dos 11. E diz ali, você imagina o seguinte, quando Deus está no negócio, quando Deus ele faz alguma coisa, você não tem medo de nada. A única coisa que eles queriam fazer naquele momento é chegar e contar da maravilha da ressurreição de Jesus Cristo que se mostrou para eles. Eles correram, eu imagino o seguinte, que se a gente estivesse lá naquele lugar e a gente visse Jesus, aquela caminhada de 3 horas a gente fazia em meia hora. Tão grande se fosse a alegria, sabe, no coração de ter visto Cristo ressuscitado. E quando eles chegaram lá, estavam os 11 reunidos, e quando eles começaram a contar, falaram, nós vimos o Senhor ressuscitado. A primeira coisa que eles falaram, Pedro também viu. Olha só, Pedro também viu, está escrito aqui. E aí eles começaram a contar, e aí Jesus aparece no meio deles. E aí Jesus ele chega e mostra, e todo mundo pensava ainda que era um fantasma, e Jesus ainda teve que mostrar, sabe, as suas mãos furadas pelos pregos, pelos cravos. E aí a gente pensa o seguinte, será que foi somente Judas que não acreditou? Será que foi somente Judas que chegou? Porque Judas, ele chegou e foi aquele que foi marcado, né, que era o descrente. Se eu não vir as marcas dos pregos das mãos de Jesus, eu não vou acreditar. E lá em João fala isso daí. Aí vai dizer o seguinte nessa passagem, que as pessoas não estavam acreditando que Jesus estava na frente deles, ressuscitado. Ele falou, eu sou em carne e osso, olha aqui a marca. Olha a marca aqui nas minhas mãos. Então, irmãos, eu vou falar para vocês, é difícil. Se nós não fôssemos crentes, se nós estivéssemos lá naquele lugar, se nós formos pensar como eles pensavam, a gente vai pensar o seguinte, é difícil você acreditar que alguém pudesse ter ressuscitado depois de tudo aquilo que ele sofreu, depois de tudo aquilo que aconteceu. Imagina só, quando ele foi tirado daquela cruz, o estado que Jesus ele estava, sem sangue, todo manchado, todo marcado, furado da sua cabeça, dos seus pés, das suas mãos. E que situação que Cristo ele estava, e as pessoas chegaram e viram ele lá de frente para eles, totalmente, sabe, num corpo glorificado.
E aí Jesus ele teve que falar: vocês têm o que comer? Ou seja, só na hora que Jesus comeu no meio deles é que eles acreditaram que realmente Jesus estava ali em pessoa. Mas irmãos, o que é importante em toda essa história? Jesus ele não se manifestou somente para os 11. Jesus ele se mostrou depois para as mulheres, ele se mostrou para esses 2 homens e apareceu para muitas outras pessoas, conforme diz lá no livro de Atos, que quando Jesus ele foi levantado para os céus, mais ou menos umas 500 pessoas viram. Mas a base do Evangelho, a base daquilo que nós temos o dever de levar a palavra de Deus para as outras pessoas, está escrito aqui. Acompanhe comigo, no próprio capítulo de Lucas, capítulo dos versículos 24. Olha só o que está dizendo a partir do versículo 44, que eu falei que a gente ia ler depois. Vai dizer assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao 3º dia e ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pode deixar aí. Olha só a base do Evangelho. No versículo anterior, por favor, volta para mim. No versículo anterior, Jesus ele fala assim: convinha que o Cristo padecesse ao 3º dia e ressuscitasse dentre os mortos. Padecesse ser o quê? O sofrimento dele que o levou até aquela cruz, onde ele mesmo entregou a sua vida para sofrer uma condenação pela qual ele não merecia. E que ele fosse crucificado e que ao 3º dia ele ressuscitasse dentre os mortos. Passa para o seguinte, por favor. E em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados em todas as nações. O que significa o Evangelho de Jesus, irmãos? Jesus é toda essa maravilha, que tudo aquilo que vocês chegam e vocês fazem quando vocês vão evangelizar e vão dar o testemunho das suas vidas. Ele cura, ele liberta, ele sara, ele transforma. Mas a salvação, ela começa a partir do momento que a gente reconhece que naquela cruz que Jesus ele morreu, era para a gente estar pregado naquela cruz por causa dos nossos pecados e as nossas faltas, os nossos cometimentos, as nossas transgressões diante da presença de Deus. Mas que Jesus ele pagou um preço pelas nossas vidas. E que a ressurreição, ou seja, pregasse arrependimento e remissão de pecados em todas as nações. Ou seja, que através dessa morte, da ressurreição de Jesus Cristo, que é o ápice da mensagem da cruz, é a ressurreição de Jesus Cristo, aonde a gente chega e vai falar o quê? É óbvio, a gente não vai falar muitas vezes, é assim, é óbvio, eu falo nos nossos dias, né? Porque sabe o que a gente faz nos nossos dias? Que a gente muda completamente o foco do Evangelho que existia lá naquele tempo. Nos nossos dias a gente chega e fala assim: Jesus é amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é paz, ele é transformação e ele é salvação. A gente só fala que Jesus é amor, mas a gente não fala o resto. E o resto ele está ligado a isso. Irmãos, se ninguém se arrepender, não tem como Jesus perdoar. É isso que diz aí, o próprio Jesus disse isso daí. Se prega arrependimento, que através do arrependimento, Jesus ele te redime. A remissão significa, ele chega e ele te liberta do pecado. A salvação quer dizer isso. O arrependimento faz com que a gente seja liberto do pecado da morte. E Jesus ele chegou e falou exatamente isso. Agora, sabe por que eu digo que isso é importante, irmãos? Eu não vou ler, depois você lê na sua casa se você tiver interesse. Qual foi o princípio da mensagem de Pedro, que foi um dos maiores evangelistas da época de Jesus,
um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Atos 3, Atos 10, você vai ver que nessas mensagens, Pedro vai falar exatamente essas palavras. Ele vai falar exatamente essas palavras. Jesus, a quem vocês crucificaram, ele morreu naquela cruz para que, através da sua ressurreição, vocês, se arrependendo, vocês serão salvos e libertos de qualquer tipo de pecado, de condenação que possa existir na sua vida. Agora, sabe como a gente prega hoje em dia? Jesus, ele transforma a sua vida. É só você aceitar ele. Não é só aceitar, irmãos. Jesus mesmo diz isso daí. Se você se arrepender, ele te liberta e te salva para que você possa herdar a sua glória. Hoje em dia ninguém prega arrependimento. Difícil você chegar e você ver uma igreja, os irmãos de uma igreja chegar e pregar arrependimento. Hoje, Jesus, ele é da paz. Todo mundo quer ser crente. Tem tanta gente chegando e se batizando, e se vinculando à igreja, continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas barbaridades que faz aí no seu dia a dia. Pessoas famosas que a gente chega e vê e fala: nossa, aquela pessoa famosa, aquela pessoa lá, ela virou crente, mas continua fazendo as mesmas coisas, continua vivendo as mesmas vidas. É um processo? Sim, com todos nós aconteceu dessa maneira quando a gente chegou para Cristo. Mas será que o Evangelho está sendo pregado dessa maneira? Ou só dizendo que Jesus é paz e amor? Isso daí os hippies já falavam há 40, 50 anos atrás. Os hippies já falavam, usando a maconha, há 40, 50 anos atrás. Paz e amor. Jesus não é só paz e amor. Jesus é justiça. Jesus é transformação. E Jesus é arrependimento. Essa é a grande mensagem. Essa história desse caminho de Emaús, onde começa a história da ressurreição de Jesus, e ela é falada até hoje nas nossas vidas. Onde Lucas, ele dá detalhes e mostra que o caminho da salvação é a gente se arrepender, a gente reconhecer que a gente é pecador diante da presença de Deus, para que, se nós tivermos um coração arrependido, se nós tivermos um coração sincero em chegar e dobrar os nossos joelhos diante da presença de Deus, Jesus, ele é suficientemente salvador para aceitar o nosso perdão e nos libertar do pecado, da condenação do pecado que nos leva para o inferno, nos levar para a presença de Deus, para viver na glória com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o último louvor, irmãos, e depois nós vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor. Pastor, foi o Tomé que falou assim: se eu não apanhar o dedo, eu não acredito. Não foi ele? Judas? Tomé. Ah, perdão, o irmão falou certo.